Oi, meus amores, agora atividades de geografia. Nós vamos dar continuidade na página 120. Migrações no Brasil. Chamamos de migração o deslocamento de pessoas entre diferentes locais, seja dentro do próprio país, seja em direção a outros países. As pessoas que migram são chamadas de migrantes. Os principais motivos que levam grupos a migrar são aqueles relacionados a uma melhor condição de vida, como novas oportunidades de trabalho ou estudo, e aqueles relacionados a conflitos, perseguição ou outros tipos de condições adversas que existam no lugar de origem. No dia a dia, as pessoas deslocam-se por vários motivos, para ir à escola, ao médico, à casa de parentes e amigos, a outros municípios, estados, países, para passear nas férias. Esses deslocamentos populacionais não são considerados migrações. Migrações internas. As migrações internas são aquelas realizadas dentro do próprio país do migrante. Esses deslocamentos podem ocorrer para outros municípios dentro do próprio estado, para outro estado da mesma região, para outro estado de região diferente. Para ajudar na compreensão sobre as migrações internas, faça a leitura do mapa a seguir. Olha só, a pessoa saiu do Paraná e foi até o Rio Grande do Sul. Essa foi uma migração interna dentro do nosso país, dentro do Brasil. O deslocamento apresentado no mapa parte de qual local e vai para qual local? Ele parte do estado do Paraná e vai para o estado do Rio Grande do Sul. O deslocamento ocorre dentro de um mesmo estado? Não, o deslocamento ocorre dentro de um estado a outro, Ou seja, dentro de dois estados. O deslocamento ocorre dentro de uma mesma região? Sim. Qual? A região sul do Brasil. Como podemos classificar esse tipo de migração? Migração interna, quando há deslocamentos para outro estado, nesse caso, para estados de uma mesma região. Migrações externas, quando é fora do nosso país. As migrações externas são aquelas realizadas para outros países. Esses deslocamentos podem ocorrer para países dentro do mesmo continente, para países em outro continente e faça a leitura do planisfério a seguir, dividido por continentes. Olha só, aqui conforme as cores, crianças, vocês vão ver, quais são os continentes. O vermelho, América, o amarelo, Ásia, o verde, África, O roxinho aqui em cima, Europa, o rosinha aqui, Oceania, e o que está todo em branco aqui, tudo envolve todo o globo, é a Antártida, tá bom? E daí, fluxo de migração externa continental. Vamos ver? De qual continente parte essa migração? Aqui, ó, vocês veem aqui a flechinha, tá vendo? Ó, ela subiu aqui do verde para o roxinho. Então, ela saiu da África para a Europa. Vamos lá as respostas. De qual continente parte essa migração? Ela parte da África. Qual é o continente de entrada dessa migração? A Europa. Ela saiu da África e foi para a Europa. Trata-se de que tipo de migração? Migração externa para países de outros continentes. Tá bom? 9. Conhecendo a população e seus deslocamentos atuais. Converse com os colegas e o professor como vocês fariam para descobrir quantas pessoas moram em uma rua. Se você e seus colegas chegaram à conclusão de que para conhecer a quantidade de pessoas que moram em uma rua é preciso perguntar aos moradores o número de pessoas que vivem em cada uma das casas, saiba que vocês acertaram. É exatamente o que o IBGE faz. Descobrir quantas pessoas vivem no Brasil, no estado, no município ou até no bairro onde vivemos.
Parece uma tarefa simples, mas na verdade é bastante complexa, né? Envolve uma pesquisa muito grande, chamada de censo demográfico, realizado pelo IBGE a cada 10 anos. Entre suas funções, o IBGE é responsável pela contagem da população. Atualmente, esse órgão informa que a população brasileira estimada soma mais de 209 milhões de habitantes. Nesse grupo estão incluídos todos os brasileiros e as pessoas que nasceram em outros países, mas que residem no Brasil, ou seja, estrangeiros que se deslocaram para viver aqui. Então, aqui, crianças, vão responder essa perguntinha, tá? Como que a gente faz, né, para descobrir quantas pessoas moram numa rua, né? Então, é preciso perguntar aos moradores o número de pessoas, tá bom? As palavras e o texto. Estrangeiro, pessoa que não nasceu no país onde vive, alguém que nasceu na Itália, mas reside em outro país, como o Brasil é considerado estrangeiro. Continuando. Aqui nós temos um pesquisador do IBGE, realizando entrevista com o morador para coletar informações sobre a população brasileira. Com essa pesquisa promovida pelo IBGE, o governo consegue saber o número de moradores por área ou região e avaliar se há redução ou aumento populacional, planejando suas ações. O número de habitantes pode variar por diversos motivos. Um deles é a migração. Ao descobrir, por exemplo, que aumentou a população de um local, né, porque ele recebeu muitas pessoas de outro país, estado, etc., é possível que os governantes adotem medidas visando o cuidado, voltados a essa população. Por exemplo, se um local apresenta um grande aumento de números de pessoas decorrente desse deslocamento, será necessário criar mais serviços para a população, como atendimento à saúde, educação e segurança, construir novos postos de saúde e escolas, entre outros. Ó, aqui é uma perguntinha, número 10. Imagine 2 municípios, com os representados a seguir. As setas indicam as migrações das pessoas entre esses municípios e a quantidade de pessoas, né, que se mudaram entre 2010 e 2019. Calcule o novo saldo de pessoas em cada município para o período de 2019. Então, aqui, município A, 2010 tinha 50 mil, né, pessoas. De 2010 a 2019, entrou mais 5 mil pessoas. Então, em 2019, nós teríamos 55 mil. 50 mais 5 mil. Então, teríamos 55 mil pessoas. Município B, 2010. Tínhamos aqui, né, 100 mil pessoas. 100 mil. Bastante. De 2010 a 2019, né, mais 10 mil pessoas, certo? Então, aqui, só que daí, saiu daqui para cá foram 5 mil. Do município A para o município B foram 5 mil. E do município B para o município A foram 10 mil. Então, vocês vão diminuir, né? 100 mil menos 10 mil vai ficar 90 mil. Com mais 5 mil que veio, então são 95 mil pessoas. Tá bom? Então, olha, ó, aqui dos municípios, tá bom? Ou seja, veio 5 mil para o município B, mas foi embora 10 mil para o município A. Tá? Então, a gente diminuindo, ficou 95 mil. Ok? Estrangeiros vivendo atualmente no Brasil. Você já estudou as contribuições de diferentes povos e grupos para a formação da população brasileira? E que alguns desses grupos são provenientes de migrações forçadas.
e outros de migrações espontâneas ao longo da história do país. A cultura desses grupos, suas tradições e seus modos de vida contribuíram para a diversidade cultural que encontramos no Brasil atualmente. O Brasil é ainda hoje um importante destino para muitas pessoas de outros países em busca de melhores condições de vida. Dessa forma, amplia-se ainda mais a diversidade de grupos e povos que encontramos em nosso país. Contudo, devemos ter atenção, pois o contrário também acontece. Muitos brasileiros mudam-se para outros países em busca de melhores oportunidades. Hoje, o Brasil registra um número de aproximadamente 750 mil estrangeiros. Apesar de ser um número pequeno em relação ao total de habitantes do país, é uma quantidade razoável para que possamos observar seus modos de vida, né, e suas culturas, nos lugares onde vivem. Você conhece algum estrangeiro vivendo no Brasil? Que aspecto da cultura dessa pessoa você considera mais interessante? Crianças, aqui vocês vão ter que observar estrangeiros que vivem aqui, que vocês têm conhecimento, né? Porque a resposta é pessoal, né? Então, assim, o que a gente pode observar é o modo que a discussão, né, que eles têm, o modo deles falarem, né? O modo deles se vestirem, né? Tudo isso faz parte da cultura deles, né? Então, vocês vão ter que observar, tá bom? Para vocês poderem fazer o registro aqui, ok? Mas o que a gente mais vê da cultura, né, dos estrangeiros que vieram aqui para o Brasil, principalmente aqueles que ficam na Avenida Júlio Campos fazendo vendas, é a forma deles falar, né? A língua deles, que não é um português, eles falam tudo enrolado, e a forma deles se vestirem, tá bom? Vamos descobrir. A população do lugar onde você mora está aumentando ou diminuindo? Para saber, os colegas e o professor façam uma pesquisa na internet, procurando identificar deslocamentos populacionais da sua região, pois identifique quais são os motivos dessa migração. Nós não precisamos nem fazer essa pesquisa, tá? Porque segundo o último censo, a população de Sinop aumentou muito, tá? Então, a nossa população está cada vez mais aumentando, ela não está diminuindo. Cada vez mais as pessoas estão vindo embora para Sinop. É para estudar, é para trabalhar, né? Para várias coisas. As dificuldades enfrentadas pelos estrangeiros no Brasil. Por conta, né, das dificuldades em seus países de origem, como problemas econômicos causados pelo desemprego ou baixos salários, muitas pessoas acabam migrando na esperança de conseguir melhores condições de vida. Há ainda pessoas que buscam viver no Brasil ou em outros países, para fugir de guerras, perseguições ou até mesmo de tragédias naturais. Essas pessoas costumam chegar, né, praticamente sem nenhum bem ou dinheiro, pois perderam ou deixaram tudo para trás, né, tudo que possuíam. No local de destino, não raro, esses imigrantes enfrentam diversas dificuldades, como aprender uma nova língua e novos costumes, viver longe do lugar onde nasceram, dos amigos e dos parentes. Entre outras, essas dificuldades podem ser ainda maiores se os migrantes possuírem baixa escolaridade, pois não terão muitas oportunidades de ocupar cargos com melhores salários. Visando minimizar a situação dessas pessoas, diversas cidades do Brasil criaram centros de acolhimento, né, aos novos imigrantes pobres ou com pouca condição que mantêm-se no país. Nesses centros, os estrangeiros recém-chegados recebem ajuda
para procurar emprego e adquirir documentação, além de orientação e apoio para se adaptar à cultura brasileira. Há também muitos espaços que oferecem apoio especial às crianças, para que elas possam ter seus direitos garantidos, como o de estudar. Olha só, aqui é um centro, né, montado para os imigrantes. Aqui estão em atendimento. Grupo de refugiados aguardando atendimento no Centro de Apoio ao Trabalhador, CAT. Né? Como é preciso estar com a documentação regularizada para viver em um país? Esse é mais um desafio para grande parte dos imigrantes, né? Especialmente os que são forçados a deixar seu país de origem e procurar outro lugar para viver. Imagine você e sua família irão viver em outro país. Como você gostaria de ser recebido e tratado? Que dificuldades enfrentaria e como gostaria, né, que seu modo de vida e sua cultura fossem vistos? Quais manifestações culturais você poderia compartilhar com pessoas de outros países? Crianças, aqui vocês vão responder essas perguntinhas, né? Pessoal mesmo, é o que vocês sentiram, tá? Que tipo de dificuldade vocês enfrentariam, né? Como que vocês gostariam de ser tratados, né? Olha só, e como você gostaria que seu modo de vida e sua cultura fossem vistos, né, no país onde você for. Quais manifestações culturais poderíamos compartilhar, né? Pessoas desses outros países. Gente, uma coisa que a gente poderia compartilhar e que todos que não são brasileiros, né, que são de outros países, gostam muito, é o samba, né? A nossa dança. Todas as pessoas estrangeiras, principalmente os italianos, americanos, né, eles gostam muito do samba do Brasil. Então, isso poderia ser uma das culturas que a gente poderia compartilhar com eles. E também pratos típicos de comidas, né? A nossa comida é muito diferente. Então, era uma maneira de estar contribuindo sobre a nossa cultura, né? Com eles, com outras pessoas de outros países. Tá? E assim, que dificuldade vocês enfrentariam? Muitas, principalmente a língua, né? Geralmente os outros países falam inglês, espanhol, né? E nem todos conseguem falar, né? Conseguiu fazer curso de uma segunda língua. Então, essa eu acredito que seria a maior dificuldade, né? A de se comunicar, né, com os outros povos. E a nossa cultura, o nosso modo de vida deveria ser respeitados. Assim como nós respeitamos a cultura dos que vêm para cá, né, dos migrantes que vêm para cá, a gente gostaria também que a nossa cultura fosse respeitada, né? Seria isso então, crianças. Continuando. Crianças estrangeiras no Brasil. O Brasil é um país que recebe não só adultos que vieram de outros países, mas também muitas crianças, assim como vocês, né? As crianças estrangeiras possuem os mesmos direitos, como estudar, brincar e receber atendimento médico. Agora você vai conhecer algumas crianças estrangeiras que vivem no Brasil. De que país elas vieram e em que estado do Brasil elas vivem hoje? Como será a vida delas no Brasil? Observe as ilustrações a seguir e lê as informações sobre cada um. Eu sou Leonardo. Eu nasci na China, um país do continente asiático. Hoje eu vivo no Brasil com meus familiares e estudo em uma escola do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho muitas histórias curiosas sobre o meu país e estou gostando muito de conhecer a cultura brasileira. Meu nome é Amir. Eu nasci em um país chamado Nigéria, localizado na África. Eu mudei para o Brasil ainda muito novo e hoje vivo no estado da Bahia. Na escola eu já fiz amizade com muitos outros estudantes, a maioria brasileiros. Meu nome é Valentina e tenho 8 anos. Venho do Chile, um país do continente sul-americano, que fica perto do Brasil. Apesar da pouca distância, nossa cultura é diferente da dos brasileiros. E nosso idioma também. Lá nós falamos espanhol.
Atualmente estudo em uma escola do estado do Mato Grosso e estou adorando aprender a língua portuguesa. Olha só que interessante, essa daqui é do estado, né, do nosso estado, estado do Mato Grosso. Todas as crianças que moram no seu bairro, no seu município ou que estudam na sua escola, por exemplo, têm os mesmos direitos. Não importam se nasceram no Brasil ou são estrangeiras. É muito importante que todos recebam educação, possam brincar com os colegas, participem das atividades propostas pelo professor, tenham atendimento médico em casa e uma família, entre outros direitos. Imagine se você tivesse em um país onde as pessoas não falassem a língua portuguesa. Como você se comunicaria? Difícil, né, criança? Para a gente tentar, né, um primeiro contato, uma primeira comunicação, a gente teria que estar utilizando os gestos, né? Teríamos que tentar fazer gestos para fazer perguntas para eles poderem compreender um pouco, né? Por isso que é muito importante aprender o idioma local, tá? De outro país para onde a gente pretende ir, viajar, passear ou ir embora, né? Assim como aprender também os aspectos culturais, tá? A língua é tão importante quanto a cultura, né? Então, assim, é difícil para se comunicar em outra língua, mas não é impossível. Como você imagina que seja o cotidiano das crianças de outros países que vieram morar no Brasil? Converse com os colegas e o professor a respeito. Nas linhas a seguir, registre o que vocês conversaram. Como vocês imaginam, né, que é o cotidiano das crianças, né, que vieram morar aqui no nosso país? Aí vocês vão responder, uma resposta pessoal, tá bom? O cotidiano delas não deve ser muito fácil, né? Porque elas não entendem bem a nossa língua, elas têm a dificuldade de compreender, né, de se comunicar, a dificuldade para comer, porque a comida deles não é igual à nossa. Então, pode ser que eles gostem, pode ser que eles não gostem da nossa comida. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a vida das crianças não é muito simples, tá bom? Aí agora vocês pensem mais um pouquinho e podem estar registrando aqui, ok? Nossa, crianças, hoje tem bastante coisa de geografia, né? A gente vai encerrar aqui, tá bom? Responda as perguntinhas, ok? Beijo, meus amores, e até daqui a pouco com as atividades de história.